seja o Espírito Santo do Senhor. Então usa conforme o seu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Graças e paz, irmãos, amém? Você que tem o seu dízimo, sua oferta, pode depositar no gasofilastro. Que Deus abençoe sua vida e te recompense grandemente, cada dia mais. Amém? Tem alguém feliz aí ou não? Glória a Deus. As crianças vão para a escolinha. Os demais, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Irmãos, no momento da palavra, se você quiser dar glória a Deus, você pode. Você pode honrar a Deus, adorar o Senhor, tá? Você não precisa ficar com vergonha. Talvez um irmão vai me criticar. Não tem isso aqui. Aqui nós estamos na casa do Senhor Jesus Cristo. Quem está feliz por estar aqui hoje? É muito bom nós estarmos aqui na casa do Senhor, irmãos. O que há de melhor o Senhor tem nos concedido, que é nós estarmos aqui adorando o nome do Senhor Jesus Cristo, podendo cultuar a Deus com louvores, com uma palavra. Evangelho de Mateus capítulo 7, verso número 24. Você que trouxe a sua Bíblia, acompanhe comigo. Você que não trouxe, o Daniel já está aí recuperado das suas feridas, restaurado, renovado. Ele está ali como um verdadeiro profissional do computador, colocando tudo para nós aí nesse data show. Ele está coçando, Tony, para tocar a bateria. Ele está agoniado, algo está segurando ele. Está irresistível, né, Daniel? Daniel, é que nem meu prato de cuscuz. Eu falo assim, hoje eu não vou comer não. Aí eu olho para a massa, ela olha para mim, eu olho para ela olha para mim. Não tem jeito, é hoje. Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 24. Todos encontraram, amém? Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Irmãos, nós estamos começando, nós iniciamos na segunda-feira passada, lá na casa da nossa irmã Genesi, um trabalho que nós fazemos todo ano aqui na igreja, uma série de pregações sobre família. Quem ama a sua família aí? Você ama? Eu amo a minha família. Você estaria disposto a mudar pela sua família, sim ou não? Alguns irmãos sim, outros não. Você estaria disposto a mudar pela sua família, sim ou não? Hoje nós estamos iniciando essa série sobre famílias. Não é para mostrar o tanto que nós somos bons, é para mostrar o quanto que nós precisamos amar mais a nossa família. E aquilo que você entender que você está agindo diferente, se recolha hoje diante de Deus e mude, para que cada vez mais a sua família possa estar mais perto do Senhor. Nós vamos tratar sobre família aqui aos domingos,
nessa série de pregações, e nós iremos falar a respeito do casamento, nós iremos falar do papel da mulher, do papel do homem, dos filhos e da vida financeira na família, que hoje em dia se tornou um dos principais motivos de divórcio no Brasil e no mundo. O Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, vai narrar para nós o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, aonde Jesus Cristo vai nos ensinar, a mim e a você, e todo o povo de Israel, sobre as diretrizes, sobre os seus desígnios, para aquele que quer entrar no reino de Deus. E ele vai tratar sobre o homem ser o sal da terra. Ele vai falar também sobre o divórcio. Ele vai falar sobre o nosso comportamento com os demais irmãos. Ele vai falar sobre a ansiedade, as preocupações da vida. Ele vai falar sobre oração, sobre jejum. Jesus nos ensinando. Você pode pegar o capítulo 5, 6 e 7 e resumir na sua vida. Vai ser basicamente para você aí, vai ser como vamos dizer, as rédeas da sua vida espiritual, para te levar até o céu. E hoje nós vamos tratar a última parte do Sermão do Monte, que tem o título na minha Bíblia como O Prudente e o Insensato. Jesus narra a história de dois tipos de pessoas aqui. Um que construiu a sua casa sobre a rocha, e o outro que construiu a sua casa sobre a areia. Talvez agora, se eu te perguntasse se a sua casa está sobre a rocha ou sobre a areia, você diria: não, pastor, a minha casa está sobre a rocha. Jamais eu construiria a minha casa sobre a areia. Mas no final da mensagem nós vamos analisar bem aonde a nossa casa está construída. E é interessante que Jesus ensina como que nós devemos construir a nossa casa. E há uma análise muito errada que nós fazemos desse texto, que quando nós falamos em construir a nossa casa sobre a rocha, irmão Luciano, e a nossa casa sobre a areia, irmão Ralph, nós entendemos que é uma pedra, e você fez uma casa ali, Tiago, em cima da pedra. Basicamente, tinha uma pedra muito grande, e o Marcelo foi lá e fez uma casa em cima daquela pedra gigantesca. Na verdade, o mais provável de cair é do Marcelo. E aquele que entende que é sobre a areia, que simplesmente ele viu um monte de areia ali e fez uma casa ali. E na verdade a nossa interpretação está equivocada. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, narra a mesma história. E Jesus Cristo vai nos ensinar pelo Evangelho de Lucas que, Deus abençoe, meu irmão, a casa construída na rocha foi o homem que cavou até achar o quê? A rocha. O meu chefe, ele é engenheiro civil, e ele me ensinou uma coisa muito importante, que ele disse: Zé, o que importa numa casa não são as paredes. Não são as paredes. Tem muita gente que compra tijolos largos, caros, para fazer uma grande casa, mas essa casa vai aparecer rachaduras, ela não vai aguentar com o tempo, ela vai ceder, ela não vai conseguir aguentar, porque o importante da casa não está nas paredes, está nas ferragens que você coloca para baixo. Então, quanto mais você colocar ferragens para baixo, mais tem sustentação a sua casa. Isso ele me explicando, porque nós estávamos analisando uma ponte, e ele falou: você sabia
que o concreto em si, ele não tem efeito nenhum sobre uma viga. Falei, impossível. Nós fazemos concretos fortíssimos. Ele falou, não. O efeito, Wesley, é as barras de ferro que estão ali. Não importa se você colocou uma barra de ferro, para quem conhece de construção aqui sabe, bem fina, e fez um concreto bem verde, bem forte, e colocou lá dentro, vai ceder, não vai aguentar. Porque não é o cimento que faz a diferença. O que faz uma diferença para uma grande estrutura são as barras de ferro que estão ali. Então, quanto mais você colocar barras de ferro, entenda aí essa analogia que eu estou fazendo, por baixo, mais a parte de cima fica firme. Quem já viu uma coluna aqui de ferro? Uma ferragem, uma coluna? Alguém já viu? Ela tem 4 ferros, não é assim? 4 ferros. Então, quando você deita ela, são 2 embaixo e 2 em cima, certo? Os ferros de cima não servem para nada. Você sabia disso? Os ferros de cima não servem para nada. Os que sustentam são os de baixo. O peso está sobre eles. Você sabe para que serve o estrivo? É só para não deixar os ferros expandirem. Só para isso. Eles não seguram mais. As forças estão sobre os ferros maiores que estão lá no fundo. Lá no fundo estão sobre ele os maiores pesos. E ele explicando para mim dentro da engenharia, que quando eles vão fazer um cálculo para construir um grande edifício, eles não calculam tijolos. Eles não se preocupam com isso. Eu falei para ele, por quê? Ele falou, não, repara qualquer prédio que você vê, as estruturas são gigantescas, as vigas subindo, as vigas na vertical são enormes, mas as paredes eles não dão valor. Você pode ver que existem muitos prédios aí que são completamente de vidros, as paredes, porque a sustentação não está no tijolo, estão nas ferragens que está por baixo. Uma casa estruturada, meu irmão, não está na beleza que as pessoas veem, não está no exterior que nós olhamos para esse templo e falamos, mas que lugar bonito. É um grande salão, mas talvez se analisarmos com calma, nós vamos ver bastante defeito aqui, por conta que a estrutura não foi bem trabalhada. E uma família que quer ter uma vida estruturada, abençoada, ela deve trabalhar focado naquilo que não se vê, não é naquilo que se mostra às pessoas, porque as pessoas hoje se preocupam mais em viver pela aparência do que viver feliz de verdade. É um dos maiores defeitos das famílias. É por isso que famílias se destroem, porque eles não cuidam, meu irmão, daquilo que está escondido, irmão João. Eles precisam mostrar mais o exterior, eles lutam mais pelo que as pessoas vão ver, eles preocupam mais o que os vizinhos vão falar, eles preocupam mais o que os amigos vão falar, do que a realidade que acontece entre 4 paredes. Hoje em dia inverteu os valores da família. A família não existe mais uma união onde todos trabalham para que a família dure anos. Pelo contrário, os casamentos não passam de 5 anos mais. Eu trouxe aqui na última vez que eu preguei sobre família, uma análise dos casamentos, que depois do Covid para cá, 50% dos casamentos que são realizados no Brasil, estou falando da estatística do Brasil, 50% dos casamentos que são realizados no Brasil não passam de 10 anos. Não passam, porque não conseguem suportar as grandes tempestades. Um dia o Danilo construiu uma casa e ele me contou que deu água no solo.
não foi? E ele disse que enquanto ele furava as agulhas, começou a minar água. Eu achei aquilo interessante e perguntei ao meu chefe como ele faria na engenharia. Ele disse: o certo, Zé, quando acontece isso, é você furar e continuar furando até achar a rocha. Quando você acha a pedra, você pode parar, e ali você pode pôr a ferragem ou o concreto tranquilo. E eu disse: mas e a água? Pode ter certeza que ela vai parar, porque a rocha cessa tudo. Dentro da rodovia em que nós trabalhamos, existe um pedaço de terra de 12 quilômetros, que o nosso sonho é asfaltar ele um dia. E no começo do ano agora, com as fortes chuvas, foi feito um levantamento para nós fazermos uma terraplanagem lá, para deixar melhor para as pessoas passarem, porque estava muito barro, os caminhões atolando, e as máquinas pesadas chegaram, e eu fui ali fiscalizar o trabalho, e fiquei com ele por dias ali com eles. Mas havia um lugar que o maquinista disse para mim assim: olha, aqui não tem o que fazer, aqui a gente vai trazer um pouquinho de terra ali, vai tirar uma saída d'água, mas não tem o que fazer aqui e tocar para frente. Eu falei: mas a lança da máquina, ela pode cortar o chão. Ele disse: não, aqui não existe mais, você está na base do solo já. Analisa o solo, é pedra, não se quebra a pedra você deixa, ela é a sustentação do solo. Eu perguntei ao meu chefe: e quando for fazer a rodovia? Ele falou: quando for fazer, nós vamos levantar ela 1,20 m para cima. Eu falei: mas não tira a pedra? Não, essa pedra para nós aqui é o que vai nos ajudar, ela é a sustentação. Nós vamos vir terraplanar, jogar mais pedra, compactar e jogar outra camada de pedra, até ela está compacta. Na minha mente jogava-se uma compactação de terra, e depois vinha com uma camada de asfalto e com outra camada para ficar firme. E ele disse: não, é serviço perdido, o asfalto não domina em nada aqui, o que manda é lá embaixo, é o solo. E ele me levou em um outro lugar, onde estava estourado um buraco. Ele falou: Zé, olha esse buraco, você está vendo que não tem, toda vez a gente joga massa aqui e não para. Falei: por quê? O problema não está no asfalto, o problema está no solo. A água entrou na base, e quando a água entra na base, tem que tirar tudo e fazer de novo. E aquilo, irmão Wesley, ficou na minha cabeça. Não adianta, meu irmão, nós queremos consertar a nossa casa apenas pintando as paredes. O problema está na raiz do problema. O problema está no alicerce, que não foi bem construído. O problema, Wesley, está na base, que não foi bem edificada. No Evangelho de Lucas diz que o homem sensato, ele escava até achar a rocha. Aqui em Mateus diz que o homem imprudente, simplesmente ele faz na areia. Não é que ele chega numa areia de praia e constrói, não, é porque ele vai cavar também, ele vai fazer alicerce, sim, só que ele não acha a pedra, ele se cansa antes. Tem muita gente, irmãos, cansando de lutar pela sua família. Tem muitas pessoas que acham difícil socorrer a sua própria família. Tem muitas pessoas que se cansam em buscar constantemente em oração pela sua família. A sua família está desesperada, está sem estrutura. Você precisa hoje começar de novo na estrutura dessa casa. E é nesse intuito que eu quero trabalhar com você a respeito de família aqui. Porque infelizmente nós vivemos num contexto dos dias de hoje em que casas de família são colocadas superficialmente.
superficial. Casamentos não existe mais. Sabe aquele casamento onde os dois se conhecem e eles lutam para comprar as coisas dentro de casa? Não, hoje em dia eles só se casam se eles tiverem casa, se eles tiverem carro, se eles tiverem empregos, tudo bem, tudo prontinho, tudo certo. Não existe estrutura de família mais. Olha os nossos filhos, os jovens, como são criados. Aos 12, 13 anos, eles querem ficar com a mocinha quer ficar com o rapaz. Aos 15 anos, existem tantas que já estão grávidas, elas não querem mais ter uma família de verdade. Ali não quer mais, não quer casar, Renato. Esses dias para trás eu vi uma entrevista de um jovem no Instagram, que ele tinha 13 anos, e ele tinha 2 filhos em 2 mulheres diferentes. E a mãe filmando ele, falando: olha aí para você ver, tá vendo? Eu tento educar, olha aí. E ele não quer, ele não muda de vida, achando aquilo engraçado. Sabe o que é isso? É um futuro de uma família que está arruinada, de uma criança que vai crescer sem o pai do lado, porque nós, como homens e mulheres de Deus, nós não estamos instruindo os jovens mais a terem uma família cristã. Os daqui querem correr lá para o mundo para encontrar uma pessoa do mundo, achando que vão trazer os de lá para cá, porque os de lá são mais bonitos, os de lá são assim, assim. Uma família não está na beleza, está na estrutura, está na base. Uma família não se constrói, irmão Ralph, apenas em paredes. Jesus disse que o homem prudente, ele escava até chegar no solo. Sabe o que é chegar no solo? É lutar pela sua família. Às vezes eu olho alguns irmãos aqui da igreja que já são casados há tantos anos. Esses dias a irmã Fabiana disse com todo orgulho: o Luciano nunca levantou a voz para mim. Não foi isso, irmão Luciano? Quantos anos, irmãos, casar? 18 anos. Irmão Ralph, quantos anos de casado, irmão Ralph? Eu gosto de perguntar, irmão Ralph tem um pouquinho já, né? Quanto que é? 43 anos, pouquinha coisa. 43 anos. Alguém tem mais aqui que o irmão Ralph? 43 anos de casado? Tem mais, irmão Barbosa? 43 também. É uma disputa acirrada aí, ó. 43 anos de casado. Quantas vezes, eu quero perguntar para vocês dois, e me digam, quantas vezes foi necessário cavar e cavar mais para a casa estar estruturada? Às vezes tem que dormir tarde, né? Teve vez de chorar de noite, de correr atrás de um filho, de suprir a esposa supriu o marido. Sabe o que é encontrar a rocha, irmão João? É encontrar os princípios de Deus. Não importa o quanto a família seja bela, se ela não tiver Deus, ela não vai resistir à tempestade. Jesus Cristo deu 2 exemplos para mim, para você aqui, do prudente e do insensato, e todos os 2 sobreveio grande chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra as 2 estruturas, tanto a que estava na rocha e tanto a que estava na areia. Ou seja, todas as famílias virá um forte vento sobre ela. E nesses ventos, irmãos, eu digo, são muitas coisas diferentes que vêm dentro do vento. Falta de comunicação que destrói famílias. Infidelidade. Problemas financeiros. Dentro da estatística, a maioria dos casamentos são divórcio por problema financeiro. Sabe quantos homens, pai de famílias, estão envolvidos em jogos e destruindo as suas casas? Pornografia está destruindo as famílias, destruindo casamentos.
Quando nós tratamos sobre família aqui, nós precisamos entender que eu tenho que deixar lá de fora as minhas opiniões, e eu trabalho apenas com a palavra de Deus. Você quer que a sua família venha vencer as próximas tempestades? Leve a palavra de Deus para dentro da sua casa. Que a palavra de Deus seja a estrutura da sua vida, da sua família. Casais que cultivam a espiritualidade juntos têm a menor taxa de separação e a maior estabilidade emocional. Sabe o que é cultivar a espiritualidade juntos? Quantos casamentos aqui que os dois oram juntos? Leem a Bíblia? Se consagram? Quantos que só o homem se ajoelha para orar, ou só a mulher se ajoelha para orar? Quantos que não têm interesse em vir para a igreja, só vem o homem, só vem a mulher? Quantos que não leem a Bíblia? Só o homem lê, só a mulher lê. Como que vai ficar de pé? Não tem estrutura, irmão Luciano. Não tem estrutura. Estrutura emocional da casa está abalada. Sabe por quê? Não é porque tem que ir a família inteira para o psicólogo. Não é. É porque toda a casa, irmã Liane, tem que deixar no Senhor as suas preocupações. Porque Deus está cuidando de todos, de todos. É necessário, irmão João, que a família entenda o que é a primeira coisa na vida de vocês. Não é apenas a beleza. Sabe o que eu tenho visto muito por aí? Esses casais famosos da internet, que todo mundo fica morrendo por aí. Quando não é um, é outro, né? Primeiro veio o Gustavo Lima com a sua esposa aí, né? Todo mundo estava seguindo aí, estava maravilhoso. Aí ele separa da sua esposa. A humanidade se dividiu, uns do lado dele, outros do lado dela. Aí depois veio a febre do Whindersson Nunes, a sua esposa. E as pessoas não queriam saber dos seus próprios casamentos, elas queriam cuidar do dele. Aí depois veio a tal da Virgínia com o Zé Felipe, que parou o Brasil. As pessoas viam tudo daquela mulher e daquele homem. Elas estavam torcendo para os dois ficarem juntos, mas o casamento dentro de casa estava podre. Pessoas vivendo pela aparência, e todos eles estão com a sua família destruída, porque não existe estrutura. Acabei de citar 2 casais aqui, irmão Ralph e irmã Liane, irmã Silvanira e irmão Barbosa, 43 anos de casado, e eu conheço eles, servem a Deus a vida toda. Uma família bem estruturada é que guarda a palavra de Deus como princípio na sua casa. Pega um jovem hoje que acabou de se casar com 18, 19 anos e compara com os meus irmãos. Me perdoe a minha ignorância, porque a comparação é difícil que eu estou fazendo aqui, mas vai haver princípios na vida deles que desses jovens não têm, como por exemplo, sentarem na mesa para comer, saírem para ser feliz. Não, os casais de hoje não querem isso. Sabe por quê? Porque eles valorizam mais uma vida estruturada financeiramente. É melhor correr atrás do pão de cada dia do que cuidar da sua família. Mas a Bíblia diz que aquele que não ama a sua família, ele é pior que o infiel. E às vezes você tem sido isso. Amar a sua esposa ou seu marido não é fazer sexo, é cuidar da sua casa, é cuidar dos seus filhos, é ser um pai presente, é ser um esposo ou uma esposa presente. As famílias estão desestruturadas. Quando existe uma família que vem para a igreja, o marido e a esposa, a maioria deles não carregam nenhuma Bíblia, para no momento da palavra estarem atentos. No dia a dia é uma correria.
que eles não conseguem estudar a Bíblia, não conseguem orar, não conseguem buscar, eles não conseguem agradecer a Deus, orar ao Senhor pelo que Deus tem feito, pelas bênçãos que Deus tem dado. Sem estrutura, irmã do Carmo, não existe família que fica de pé. Jesus disse que sobre essas famílias virão a chuva, os rios vão transbordar. Sabe o que é isso? Os problemas, Danilo, se multiplicarão. Vai bater lá na sua porta as tempestades. Como é que é o ensinamento das famílias hoje? Olha ao nosso redor. Qual que é o trabalho que o governo tem feito para que as famílias venham crescer mais? Pelo contrário, o incentivo hoje é que os homens e as mulheres tenham menos filhos. Porque está casando homem com homem, mulher com mulher, como é que vai produzir filhos? Não teremos. Não teremos uma geração futura. Está escasso, vai extinguir a humanidade. É projeto de extinção. Os que se casam entre homem e mulher, eles querem ter um filho depois do 30, depois que conseguiu já se formar, depois que conseguiu ter 2 carros, depois que conseguiu ter 3 casas. Ninguém quer mais ter filhos. Que isso, pastor? Deus me livre de ter filho. Eu vou fazer filho para quê? Para passar fome, passar dificuldade? Não, é um mandamento de Deus. É o crescimento da família. Não é o meu crescimento, é o crescimento da família. É a Bíblia. É interessante. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, vai dizer assim. Coloca aí, Daniel, para mim, por favor. Eu vou ler, mas o Daniel vai colocar para você meditar comigo. Ninguém pode colocar outro alicerce além daquele que já está posto, Jesus Cristo. Deus chamou você e a sua casa. 1 Coríntios 3:11. Deus chamou você e a sua casa. A Bíblia diz que Josué olhou e viu a multidão inteira, Tony, andando contra a vontade do Senhor. Josué tinha acabado de atravessar o Rio Jordão, ensinado a eles sobre a circuncisão. Agora o povo é povo de Deus, mas o povo está caminhando novamente para o errado. Josué olha e fala: não, peraí, está tudo errado, escuta, vamos tomar uma decisão, porque eu tomei a minha, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não falou: eu vou servir ao Senhor e a salvação individual, como muita gente faz por aí. Não, a salvação individual você não quer, você fica em casa, eu não vou orar por você. Se você não quiser buscar Deus, tanto faz. Não, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se o seu marido está fraco, ore por ele. Se a sua esposa está fraca, ore por ela. Se os seus filhos estão fracos, ore pelos seus filhos. Não perca a sua família para Satanás. Família, um princípio que o Pai Celestial nos deu. Uma família forte não é perfeita, ela é fundamentada em Cristo. Famílias que vencem e ouvem a prática, a palavra. O diferencial não é apenas ouvir, é praticar. Daniel, capítulo 1 de Tiago, versículo 21. Nós estamos ouvindo essa mensagem aqui hoje, de darmos mais estrutura para a nossa família, e talvez nós vamos sair daqui e fazer diferente. Estruturar a família não é ir para o lanchinho todo dia, não é comprar roupa nova. Escuta, esse cenário consumista que nós vivemos hoje em dia não é ir para o shopping. Estruturar famílias na palavra é ensinar princípios para a sua casa de Deus. Traga Jesus para dentro de casa. Não seja aquele que aparta a família, mas seja aquele que venha unir a família. Não seja aquele que leva as fofocas para os demais. Pelo contrário, corte elas agora.
Você não é correio para distribuir para as outras pessoas. Não precisa. Se alguém da sua família te contou algo, é para você ouvir. E pronto. Ame a sua família. Traga princípios para a sua família. Ore pela sua casa. Que a sua casa seja fruto de bênçãos. Lá na sua casa não é o lugar de você contar da vida dos outros. Lá é o lugar de você se abrigar com os seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa, e serem felizes com a palavra de Deus. Se for para chorar, chore de alegria. Pastor, e quando os dias estiverem difíceis, se abriguem todos e chorem juntos. Vocês são uma família. Tiago capítulo 1, versículo 21. 21. Passa para o próximo, para mim. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Continua. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor ou praticante, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Isso é o que mais acontece. Aqui na igreja nós temos encontro de casais. Nós teremos o primeiro encontro de homens. Esse ano nós temos encontro de mulheres, que já está no quarto encontro de mulheres. Ensina cada vez mais as mulheres a amarem mais a sua família. Encontro de casais ensina o homem e a mulher. Nós temos trabalhos com a família aqui no domingo, que eu estou iniciando aqui hoje, mas todos os anos nós temos esse projeto aqui na igreja. Nós temos também com as crianças, inclusive dia 25 desse mês será uma festividade aqui para as crianças, culto infantil no sábado. Nós trabalhamos com a família dentro da igreja, com a família. Não venha dizer para mim que você aprendeu na igreja a desprezar o seu esposo, ou os seus filhos, ou a sua esposa, ou os seus pais. A igreja não ensina isso. Pelo contrário, Jesus nos ensinou a lutar pelos que é nosso. A lutar, a escavar, até achar a rocha que é Cristo. Enquanto lá na sua casa tiver cineminha, pipoquinha, tudo que é inha, né? Mas se não tiver Jesus lá, meu irmão, ela vai afundar. Vai acabar o filme triste e vai acabar a paz também. Quando acabar o churrasco, vai acabar a alegria da casa também. Sabe por quê? Porque não tem Jesus nessa casa. Você pode fazer churrasco na sua casa, você pode fazer o que você quiser dentro do seu lar, mas o que você precisa fazer hoje, imediatamente, é levar Cristo para dentro dela. Você e os seus filhos precisam ter diálogo sobre Deus. Você e a sua esposa precisam ter mais diálogo sobre as coisas do Senhor. Não é apenas sobre coisas seculares. Vocês precisam buscar mais a face de Deus, irmãos. Famílias que vivem a palavra resistem à pressão da tempestade. Sabe por que os casamentos se desfazem? Não tem estrutura. É construída na areia. A tempestade vem, irmão Luciano, e destrói aquela casa, porque ela não tem estrutura. Ela não suportou, ela não aguentou, ela foi para o chão. Há um tempo atrás eu me lembro de o meu tio ir fazer um muro de arrimo. Alguém contratou ele, que após o muro de arrimo ia construir uma casa. E eu me lembro, eu estava fazendo um serviço perto. Inclusive depois ele me chamou lá para levantar um muro lá. E assim que eu cheguei naquela casa, a casa está repartindo no meio. E eu perguntei o porquê que a casa está naquela situação. Foi feito, Wesley, um muro de arrima grande. E lá caberia 60 caminhões de terra.
E quando terminou os caminhões de terra, a máquina entrou, passou por cima da terra e foi embora. E o meu tio disse assim: não pode, volta para cá, joga água em cima, soqueta e passa de novo, manda ele voltar amanhã. Não, estou com pressa, constrói assim mesmo, aí para você ver, ó, o chão está firme. Nem tudo que você vê está bom. Aquilo que está no exterior, meu irmão, parece perfeito. Tem família que você olha e fala assim: meu Deus do céu, que família linda, hein? Eu queria ser como eles, né? Tem muita gente que olha aí os casal aí da internet, que eu nunca vi família perfeita é na internet. As pessoas postam lá, que lindo, né? Família maravilhosa. Pega a família, vai para todo lugar, menos para o culto. Sabe o que aconteceu com aquela casa? Construíram a casa sem soquetar o chão, Wesley. Imagina, o telhado separou. Não tem recurso mais. Não tem recurso. Eles contrataram um pedreiro e foram lá: não, vamos fazer o seguinte, vamos passar uma ferragem aqui nessa, né, aqui agora nessa rachadura, que aí a gente põe as ferragens para amarrar as paredes. A trinca saiu da ferragem, foi para outra e abriu em outro lugar. Não vai parar de trincar, vai continuar cedendo, porque não está nas paredes, está na estrutura. O problema da sua casa não importa, meu irmão, enquanto vocês não sentarem e resolver aquilo que está engasgado, aquilo que está enterrado, que vocês até hoje não confessou um para o outro, e até hoje não sentou para conversar, para reconhecer os defeitos, vão se tornar feridas que vão aparecer todos os dias dentro da sua casa. Você quer que a sua casa tenha paz? Elimine o problema na raiz, a estrutura. Trabalhe a estrutura da sua casa. Famílias firmes durante a tempestade. A chuva caiu, os rios subiram, os ventos sopraram. A tempestade veio para ambas as casas. Casais que não desenvolvem resiliência emocional tendem a desistir mais rápido. Olha para a nossa vida hoje, que parece um teatro. Você já percebeu o tanto de casamentos que estão fazendo acompanhamento com psicólogo? Você já viu quantos casais que estão recorrendo aos psicólogos de todos os jeitos, para ver se ainda tem alguma forma, ver se ainda dá um gás. Ninguém está recorrendo a Cristo, ninguém está recorrendo a Deus, irmã Liane. São 43 anos de casado que vocês têm, mas não é só de festa. Teve dia que a tempestade balançou e sacudiu a casa, talvez até arrancou uma telha ou outra, mas a estrutura está intacta. Não importa se na casa tem goteira, ela continua sendo uma casa. Não importa se a pintura da casa está feia, ela continua com o nome de casa. Mas se ela não tem alicerce, ela não será chamada de casa. Não importa, meu irmão, você está tentando tampar o sol com a peneira. A sua casa precisa de Deus hoje. Eu te aconselho hoje a chamar a sua família. Mulher, chama o seu marido. Homem, chama a sua esposa, chama os seus filhos e diga: vamos servir ao nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa casa vai ficar de pé. Você quer vencer os dias maus? Leva Cristo para dentro do barco. Casais precisam de resiliência. Tempestades, dificuldades. Esses dias eu estava conversando com o irmão Tiago e a irmã Marla, contando as dificuldades que nós já enfrentamos, né? E quantas vezes lá na nossa casa não teve o que comer, faltou o suprimento,
faltou as dificuldades, perdão, o financeiro, né? As dificuldades aumentaram. Mas não fui eu o construtor da casa, não era eu. Se fosse eu, a casa estava derrubada. O construtor da sua casa não é você, meu irmão. Não importa o que você faça. Pastor, eu já pelejei com a minha família. Eu luto, pastor. Eu faço isso. Pastor, eu vou lá. Eu compro algo para dentro de casa para ver se agrada. Tem gente que é assim, né? O casamento tá brigado, o que ele faz? Ele compra um buquê de flor e manda para a esposa. Os dois voltarem a se amar. Compra um presente e dá para o marido. Faz uma janta especial. A irmã Serene vai lá e trabalha aquele angu com quiabo. Fala, isso aqui é o sonho dele. Come, meu filho, esse angu. E ali passou toda a tempestade. Passou nada. Não resolveram os problemas da estrutura. As rachaduras estão expostas. Só passou uma massa por cima. As famílias estão assim. Esse tempo atrás, eu não sei se foi com a minha mãe ou com o Danilo que eu falava. Eu tomei uma atitude radical sobre a minha família. Eu e a minha esposa, nós tínhamos muita interferência de pessoas exteriores no nosso casamento. E viramos um para o outro e falamos assim: vamos trabalhar nossa casa, eu e você? Aí chega problema do meu irmão, da minha irmã, do meu tio, da minha tia, do primo, do ciclano, do beltrano, do amigo. Chegou aqui, volta para trás. Não fica lá. Minha casa não é lugar de guardar problema dos outros. Eu preciso estruturar minha casa. Tem muita gente errando com a sua família. Ajuda a família de todo mundo, menos a sua. Dá conselho para o casamento de todo mundo ser bom, mas o seu está ruim. Dá conselho para os filhos de todos, mas os seus estão ruins. A sua casa não é lugar de absorver o problema dos outros, meu irmão. Você já tem demais. Cuida da estrutura da sua casa hoje. Senta com seus filhos, com a sua esposa. Se alegre em vocês. Sinta prazer no angu com quiabo. Construa nessa casa resiliência, porque a tempestade vai se aproximar dela. Mas se ela tiver estrutura, ela não vai ser abalada. Você vai passar por essa tempestade. O último ponto: famílias sem Cristo desmoronam nas crises. A casa construída na areia parece bonita, mas ela não vai resistir. A areia representa vida sem fundamento espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa. Você está olhando aí no mundo. Esses dias para trás eu vi que tem um famoso aí que casou 13 vezes. Tem gente que pega ele de exemplo ainda, hein? Como é que você senta para ouvir uma pessoa dessa? Eu sento para ouvir a irmã Silvanira, mas o irmão Barbosa, o irmão Hoffman, a irmã Liana, mas não sento para ouvir esse tipo de gente, irmãos. Não dá, não desce. O que tem de proveitoso nisso? Famílias que parecem serem lindas. Você olha o Danilo e fala: rapaz, olha esse homem calvo, dos olhos, ele nasceu com os olhos azuis, hoje é mais preto do que o fumê dessa porta, está ficando careca, está com uma filha linda aí no colo, que deixou ela cair agora há pouco ali que eu vi. A família está bem, a Manuela, a Larissa. E quem olha diz: que família linda. Mas quem conhece os problemas são vocês.
Quem conhece as dores, as lutas, são vocês dois. Talvez tem muito casamento aqui dentro que tem que parar hoje de estruturar o exterior e começar a trabalhar o que está do lado de dentro, aquilo que ninguém está vendo. Para de mostrar para os outros que está tudo bem, irmão. Pastor, o que eu devo fazer? Mostra para você mesmo o que você tem que fazer. Estrutura o que está do lado de dentro, aquilo que o vizinho não vê, aquilo que o colega de trabalho não vê, aquilo que o irmão da igreja não sabe, você precisa resolver. Como é que eu faço, pastor? Cavando e cavando até chegar à rocha. Pastor, mas a minha esposa é cabeça dura, o meu marido pensa no homem teimoso, né, irmã Inês? Oh meu Deus. Mas você ama, Deus colocou na sua vida. Cuida, corre atrás, esforce, ame a sua família. O prazer não está em estar aqui só, é de estar com a sua família. Eu vou finalizar para nós participarmos da Santa Ceia. E eu me lembro de uma história que eu contei no encontro de casais de 2024. De um homem que a sua esposa sofria de demência. E ele já no auge dos seus 70 anos, todos os dias, comprava para a sua esposa um buquê de flores. Todos os dias ele passava numa venda onde vendia rosas e comprava um buquê de flores e levava para sua esposa em casa. Um dia o vendedor olhou para ele e falou: rapaz, posso falar uma coisa para o senhor com todo respeito? Pode. A esposa do senhor é a mulher mais amada do mundo. O senhor todo dia passa aqui há anos e compra para ela aqui buquê de flores. E ele disse: não, a minha esposa, ela nem sabe quem eu sou. Por quê? A minha esposa sofre de uma doença rara, que todos os dias ela se esquece de mim. E todos os dias eu levo para ela. E ele disse: mas por que então levar buquê de flor para ela, se ela que ela nem sabe quem é o senhor? Porque eu sei quem ela é. Casamento não vale o que as pessoas falam para você. Quem olha dá tanto conselho ruim, né? Eu não acredito, você viu? O irmão Ralph foi de camisa preta, a irmã Liane toda de azul, parecendo o céu, um algodão doce. O irmão Ralph todo de preto. Que isso? Ele não pode ser assim. A irmã Liane olha para o irmão Ralph e diz: vem cá, meu fofinho pretinho, meu ursão. Aí quem olha para o Danilo e fala: nossa, ele está todo descombinando a Larissa. A Larissa: vem cá, meu carequinha. O que vale não é a interferência de quem está de fora, é o amor que está do lado de dentro. Cuide da sua família, ame sua família, seus filhos, seus pais. E eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando você e a sua casa. Quem crê nesta palavra? Você que vai participar da